nós que já fomos prefeitos temos noção do que significa a desconcentração de poder e descentralização de recursos. Isso é fundamental para que tenhamos um pacto federativo efetivamente construído e consolidado. O caso do ISS é um caso típico de concentração de poder e concentração de recursos. Quando você cobra o ISS de uma transação financeira, cartão de crédito, um leasing bancário, em qualquer município brasileiro, isso não acontece lá o recurso, onde o fato gerador de fato aconteceu. Não fica lá o dinheiro vai para a sede do município, onde está o banco ou a empresa de cartão de crédito. E lá em 2011, atendendo até uma ideia do vereador Edenilson Milhossi, que por acaso hoje é prefeito de Barbosa Ferraz, lá em 2011 nós apresentamos o projeto com essa ideia. E o projeto fizemos algumas audiências públicas, isso já são quase 9 anos de trajetória na Câmara. E, ao final dessas audiências públicas, sempre a reclamação dos bancos de como implementar essa redistribuição dos recursos do ISS, que não tinha capacidade para isso. É um pouco de dizer, assim, como é que tem capacidade de colocar um programa qualquer e cobrar na conta de cada um o que bem desejar, mesmo de taxas e emolumentos que o próprio banco cobra dos seus correntistas. Então, sempre com esse argumento. Então, é um argumento que não vale, até porque isto hoje é possível ser resolvido instantaneamente, dada a evolução da internet, da tecnologia da informação. De outro lado, quando você fala dessa descentralização, você tem que buscar um mecanismo legal. E buscamos esse mecanismo legal. Esse projeto que eu apresentei lá em 2011, ele foi embutido numa medida provisória durante o governo Temer. E o presidente Temer vetou. E nós derrubamos esse veto por unanimidade na sessão do Congresso Nacional. Ou seja, promulgado imediatamente, estava valendo. E o ISS teria que ser redistribuído por todos os municípios brasileiros. Até a CNM publicou alguns números, dando projeções por município de quanto seria o valor para cada um. Resultado, aí os bancos entraram no Supremo Tribunal Federal e conseguiram uma liminar, essa liminar está até hoje. Aliás, o Supremo Tribunal Federal deve muito ao Brasil de medidas liminares dadas por um ministro da Suprema Corte, ficar valendo para o resto da vida. O mesmo, eu lembro, viu, Maldaner? Eu me lembro que quando eles deram lá em agosto de 2014 uma liminar, o ministro Fux deu uma liminar do auxílio moradia para todos da justiça brasileira. E claro que aí veio o Ministério Público, veio a polícia, veio todo mundo. Deu a liminar do auxílio moradia para todos, de caráter obrigatório. Resultado disto, de agosto de 2014 até o final do ano passado, quando caiu a liminar, que ele revogou a liminar, isto custou para o Brasil 5 bilhões de reais. Uma liminar de um ministro dando algo que não podia dar, custou ao Brasil 5 bilhões de reais. Aí, quando ele revoga a liminar, eu fui para a tribuna da Câmara e disse, e quem é que vai pagar esta conta que o ministro deu na liminar e ele mesmo revogou? Seria o próprio ministro a pagar essa conta? Então, eu estou colocando isto porque quando é atingido a sociedade como um todo, ou aqui no caso dos municípios, o ISS, que dá uma liminar e suspende atendendo um argumento sem consistência dos bancos, nós temos que lutar. Ah, ele, não, mas não era bem esse o projeto de lei, não era bem esse a lei ideal, então tem que fazer uma lei complementar. Então foi feita a lei com pedido, o projeto de lei complementar. E está lá, pronto para ser pautado, para ser votado há tempos, e um trabalho do Herculano, do Hildo Rocha, é importante que se diga, né, com o apoio de todos nós, junto aos líderes, tentando colocar. Está pautado. Mas, infelizmente, há argumento, eu até comentei com o Herculano, há argumento do presidente da Câmara, que ainda isso não está muito claro, que teria que montar em cada município brasileiro mais um custo a mais, o que também não tem sentido, né? Como é que é recolhido o ISS lá naquela transação, lá no interior do Brasil, e vai para a sede do município onde tem a empresa do banco ou do cartão de crédito. Então, eu acho que isso depende mais de um esforço maior, conjunto, viu, Júlio? O Júlio César, que é um batalhador aí, e nós todos
um esforço a mais e juntar um grupo, ir ao presidente da Câmara e ver qual é o problema que existe para pautar e resolver esta questão do ISS, que é de todo direito, né? Aqui falou o Herculano, não, mas lá no município acontece. De fato, se alguém está lá fazendo uma transação naquele município, é porque mora lá. É porque tem negócios lá, tem atividade lá, comercial ou o que seja. Não é? E lá tem a limpeza pública, lá tem um acidente, é o posto de saúde que socorre, a ambulância, enfim, todo o custo fica com o município. E o resultado, o bônus disso vai para que não tem nada a ver. Então, o fato gerador, onde acontece o fato gerador, é fundamental para colocar as coisas no seu devido lugar, especialmente esse projeto que o Herculano está relatando.